Isso que falaram para minha mãe na embaixada de Peru em Cuba. Eu não quero lembrar desse dia, né? E nem para Cuba, nem para outro país. Passagem perdida. E aí que começa o desespero. Outra passagem, novamente, parcelado no cartão, que foram R$ 8.000. Minha mãe, toda desesperada lá, muito triste, porque... Vamos lá. Bom dia, minha gente linda. Como que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Bom, nesse vídeo aqui vocês não vão ver o que normalmente quase sempre vê nos meus vídeos, que é alegria, né? Eu precisava já aparecer aqui e contar para vocês o que está acontecendo. Muitos de vocês se preocupam, me escrevem pelo Instagram, nos comentários: Lisandra, cadê sua mãe? Cadê? Nunca mais vi ela, nunca mais ela apareceu nos seus vídeos. Eu não pensei em passar por isso. Aqui, ó. Às vezes pessoas tomam decisões na vida delas, mas afeta a vida dos outros, principalmente a família. Principalmente quando a família é muito unida, sabe? Eu não vou fazer esse vídeo muito longo, não, porque principalmente dói para mim, estou passando por isso agora, eu estou com muita ansiedade, inclusive fui lá no médico hoje, um beijo grande para a médica cubana que ela me atendeu, né, até me deu um abraço, eu precisava muito falar. A minha mãe, nesses últimos tempos, ela começou com uma saudade incontrolável, falam vocês aqui, né, vocês entendem. E ela começou a ficar doente. Minha mãe começou a ter muita ansiedade. Inclusive, já ela estava tomando remédio para tudo isso. Mas ela, cada dia, foi piorando. Porque ela queria voltar para Cuba. Por causa da saudade da família. A irmã dela, que quase sempre... a irmã dela está doente lá. Quase sempre, gente, ela tem alguma doença. De fato que a irmã dela quase sempre tem alguma coisa. Quase sempre ela não se sente bem, tem alguma doença. Mas, enfim, minha mãe estava com muita saudade de lá, de ver ela, tudo isso. Minha mãe foi para Cuba. Até aí tudo bem, porque é normal você ir lá de visita no seu país, ver sua família. Saudade, né? Até aí tudo bem. Mas o problema começa depois. Meu pai, por causa da solidão, né, veio morar aqui na minha casa. Aí ela já quer voltar para o Brasil. E a gente, o que faz? Ele tem um amigo no trabalho dele, que de confiança, né, que fez um favor para ele, passar a passagem de volta no cartão dele, né? Essa passagem era uns R$ 4.000. Só que ele fez o favor para a gente, né, para meu pai. Agradeço muito ele, agradeço muito a nora dele, né, porque eles tiveram muita paciência com a gente, né, principalmente com a minha mãe, com meu pai. Então eu agradeço de coração para a vida toda, né, a paciência deles. Mas quando é que vem um problema, né? Chega o dia da minha mãe vir para o Brasil, ela vai para o aeroporto, quando ela vai voltar no avião, ela não pode voltar no avião. Por quê? Porque a passagem fazia escala em Miami, fazia escala em Panamá e em México. Aí precisava de visto. E para o cubano, gente, conseguir um visto, principalmente para os Estados Unidos, para fazer escala em Miami, gente, isso é quase impossível. Porque assim, ó, a gente quase nem se informou, né? Na real, meu pai falou para o amigo dele, né? Passar a passagem pelo cartão. Aí ele falou para a Nora pegou a passagem pelo site. E pronto, a gente achava que normal, a minha mãe chegava no aeroporto, tudo normal. Mas, não, gente, não deu certo. E qual que foi o final? A gente perdeu a passagem. 4.000 e pouco de reais, que meu pai perdeu. E é claro que não ia dar certo se ela precisava fazer escala em Miami, fazer escala
em México, essas coisas, e procuraram muito difícil, sabe, conseguir visto para esses países, imagina. Mas a gente, como falo, arreno a todo. A gente não sabia de nada, nem imaginava essas coisas, nunca tinha passado por uma situação nem parecida, mas enfim, a gente está passando agora. Essa passagem se perdeu, todo esse dinheiro se perdeu também. Por quê? Porque a gente, quando pegou a passagem, não foi com reembolso, sabe? Para pelo menos eles te devolver uma parte do dinheiro. Mas não, a gente não pegou o reembolso, meu pai não falou para o amigo dele pegar passagem com reembolso. E a gente nunca viajou assim, nem para Cuba, nem para outro país, enfim, a ignorância da gente, né? Porque, tipo assim, ignorância por não se informar essas coisas. Mas, enfim, aconteceu, as coisas acontecem e a gente tem que enfrentar as consequências. Aí, essa passagem se perdeu, né? O dinheiro se perdeu. Por quê? Porque quando meu pai falou para ele pegar a passagem, né? Era para ter pegado com reembolso. Qualquer BO, qualquer coisa, qualquer problema, eles devolveram uma parte do dinheiro, né? Ou dinheiro. Mas, enfim, passagem perdida. E aí que começa o desespero. Aí que começa a coisa. O pai teve que pagar a passagem, uma passagem que estava perdida, porque não deu para ela vir para o Brasil, né? A mãe, toda desesperada lá, muito triste, porque passou uns 3 meses, literalmente. Eu não sei quanto tempo já tem isso aqui. Eu não sei, eu nem sei, sabe? Eu fico assim pensando e eu fico até desesperada, porque eu falo, gente, isso aqui está acontecendo, eu não acredito. Vou continuar. Minha mãe toda desesperada, todos os dias falando com a gente. Meu pai desesperadíssimo aqui na minha casa. Todos os dias era a mesma coisa. Desesperado. Eu muito triste pela situação também, né? Depois de ter pedido essa passagem, falou com um amigo de novo para ele passar outra passagem no cartão dele, já depois de pagado aquela passagem, né? E ele, uma pessoa de bom coração, para fazer o favor para meu pai, passou a segunda passagem. Essa segunda passagem deu uns 8.000 reais. A primeira, 4.000. A segunda, 8.000 reais. Isso aqui parece para mim um filme, literalmente, de terror, né? Mas eu precisava contar para vocês. Imagina, passou a outra passagem. Essa outra passagem fazia escala no Peru. Para os cubanos, o ano passado, o avião que fazia escala no Peru, eles não pediam visto o ano passado. Mas passou o ano passado. Então, a passagem já estava aqui com a gente. Tipo assim, já a gente ia comprar a passagem, né? Então, um amigo dele passou a outra passagem, novamente, parcelado no cartão, que foram 8.000 reais. Você é cubano e vai do Brasil para Cuba e faz escala em Peru, tudo bem. Agora, o problema é de Cuba para o Brasil. Não é de o Brasil ou de qualquer país para Cuba. Não. O problema é quando você vai sair de Cuba, que todos os países peçam visto. A minha mãe tem residência, meu pai também tem residência brasileira, os dois, mas mesmo assim, eles peçam o visto. Isso que falaram para minha mãe na embaixada de Peru em Cuba. Ela falou lá que eles são residentes brasileiros, tudo isso, mas eles falaram isso para ela. A passagem é nova. Graças a Deus, não se perdeu, porque só que a nora dela, bem rápido, se movimentou para aqui, se movimentou para lá, e eles fizeram a devolução, né, de o dinheiro. Graças a Deus, e essa segunda passagem, né?
A situação ficou muito mais desesperante ainda. Meu pai aqui, gente, meu pai aqui, eu conto pra vocês, ele não tinha vida aqui, sabe? Muito triste ele aqui, a minha mãe lá, com todas essas travas, sabe? Que se precisa de visto, isso, aquilo. O que meu pai fez? Depois de tanto sofrimento, né? Porque literalmente essa é a palavra. Porque a gente está sofrendo com tudo até hoje. Que eu decidi, né? Vir aqui contar para vocês. Meu pai falou novamente com o amigo dele passar a passagem, só que dessa vez, para ele, eu não quero lembrar. Eu não quero lembrar desse dia, né? Porque meu pai voltou para Cuba. Falei muitas vezes para ele: não volte para Cuba, espera, entende? Mas ele estava muito desesperado, porque, tipo assim, era muita trava para minha mãe voltar para cá, né? Por causa dos vícios, as coisas, demorava muito. Aí ela lá, deprimida, com muita tristeza. Ele pegou a passagem e ela voltou para Cuba. Onde que estão meus pais agora? Em Cuba. Assim, ó, a gente deu muitos conselhos para eles, para os dois. Muitos conselhos. Estava com muita tristeza porque ela queria voltar, ver a irmã dela, ver a família, muita saudade. Eu entendo, tudo bem, ela foi de visita, mas o problema foi na hora de voltar, né? Que começou o perrengue, né? O perrengue, você fala. Mas o pior, do conselho, o pior foi meu pai voltar para Cuba. E eu vou explicar agora a vocês por quê. Deixa eu pegar uma água. Uma coisa que eu quero que fique muito claro aqui. Minha mãe só queria ir lá de visita. Minha mãe não queria ficar lá, porque aqui todo mundo sabe a situação que tem no meu país. Aqui todo mundo sabe que se as pessoas lá têm 2 horas com corrente elétrica, é muito. Aqui todo mundo sabe a situação triste que tem no país. Minha mãe só queria ir lá para ver sua irmã, né? Que a maioria das vezes fica doente, falo de novo, porque eu espero que fique claro. Tipo assim, porque pode que muitas pessoas pensem que ela abandonou o Brasil porque não queria, porque não gostava, nada a ver. Nada a ver, gente. Minha mãe foi lá de visita para ir e voltar normal. Só que acontecem esse tipo de coisa. A gente nunca pensou que aconteceu uma coisa dessa. Entende? E com meu pai agora lá em Cuba, sabe qual que é o problema? 2 passagens é horrivelmente caro. E eu tô falando de uns 15 mil reais. E o que acontece? Como? Como, gente? Aqui a gente trabalha, paga conta, trabalha, paga conta. Eles sabem, minha mãe e meu pai sabem como que é, porque a gente vive desse jeito, trabalha e paga conta. E eu não estou reclamando, mas eu estou falando a real para vocês. Não tem como pagar essa quantia, sabe, assim, de dinheiro em 2 passagens. É muito. Vocês conhecem a luta da gente, né, com a vaquinha, para vir para o Brasil, a irmã do marido e a prima dele. A vaquinha está no canal para eles. Para passagem, né? E tá difícil. Imagina a gente, como que a gente vai pagar 2 passagens? Como? Falo para minha mãe, eu falo para meu pai, a gente. Eu falo aqui real para vocês, a gente aos poucos ajuda como pode, todo mês, ajuda um pouquinho, né? Porque, por exemplo, se você manda para Cuba R$ 150, lá são, por exemplo, 7.000 pesos cubanos, R$ 150. Ok, 7.000 pesos cubanos lá em Cuba. Você não compra nada, você compra uma carteira de ovo só. Entende? Mas a gente é isso que pode mandar. A gente não tem como mandar mais. E se tem cubanos aqui assistindo meus vídeos, desculpa, eles sabem o que eu estou falando. Porque a gente trabalha e paga conta. A gente trabalha e paga conta. Isso é a real. Dois estão lá agora, doidos para votar,
pro Brasil, ajudar eles agora. Tipo assim, todo mês, de a pouquinho, né? Mas vai demorar muito. Você não queria que estar falando isso, mas eu precisava falar, porque aqui vocês são minha família, aqui temos uma comunidade, né? Vocês precisam saber. Vocês precisam saber tudo o que está acontecendo na minha vida, né? Então ele está trabalhando lá em Cuba. Meu pai está trabalhando lá. Só que, sabe quanto é salário em Cuba? 7.000 pesos no mês. 5.000. O que você compra com isso? Nada. Imagina para juntar para uma passagem. Eu falo assim, ó, só Deus na causa, porque eu não tenho outra coisa para eu falar para vocês. Não tem outra coisa para eu falar para vocês. Eu acho que eu precisava disso aqui. Mas é isso, você resume já. Eles estão lá em Cuba. Vamos ver o que acontece. Pela misericórdia de Deus. A gente sempre vai ter fé em Deus, que Ele vai dar um jeito. É claro que vai dar um jeito, porque Ele é maravilhoso. E Ele faz coisas que a gente nem imagina. A gente erra. Cada erro tem consequência. E é isso que a gente está vivenciando agora, né? A gente está vivendo isso. Vivenciando, não sei se essa palavra é certa, mas vocês me entendem, né? Tudo tem consequência e a gente está vivendo isso, as consequências de as decisões da minha mãe, logo as decisões de meu pai, e eu que estou sofrendo com isso, meu irmão que está sofrendo com isso, a família que está sofrendo com isso. Mas se eu não perco minha fé em Deus, que Ele vai dar um jeito, Ele sabe até onde a gente pode chegar, até onde a gente pode ajudar Ele, mas para Ele não existe impossível, né? E eu não perco minha fé, que tudo vai dar certo. Que eles vão votar novamente e a gente vai ficar juntos novamente. É isso que é a vida. É uma luta atrás da outra, mas sempre temos Deus com a gente. Que Ele não vai evitar que tu passe a tormenta, mas Ele vai passar a tormenta junto contigo. Amém? Então é isso. Não sei se esse vídeo vai ser de agrado para vocês escutar, eu acho que não. Mas eu já precisava falar, tipo assim, por respeito a vocês, né? Porque eram muitas mensagens, gente, de vocês perguntando, Lissandra, cadê sua mãe? E essa aqui é minha família, não? Ai, não era nem para eu estar gravando esto. Pero bueno. Yo soy así natural. Yo soy así natural. Lo que sale, salió. E quem me assiste porque gosta de mim. Porque gosta de meu jeito, que eu sou, tudo. Mas enfim, vou deixar o vídeo aqui. Desculpa porque eu sou chorona. Porque é inevitável, né? Mas é isso. Eu espero que tudo dê certo. Deus é bom sempre, o tempo todo. Mesmo assim, dando certo ou não dando certo, Deus é bom. E é isso. Deus abençoe grandemente a sua vida. E a gente se vê no próximo vídeo. Tá bom?